Bom, pessoal, então para mostrar o ajustamento aí dos vetores de GNSS no software, né? Primeiramente aqui no Google Earth a gente tem só para a título de localização, né? A posição no ponto base IFSC, no IFSC, e do ponto base SCFL na UFSC, bem como a posição ali do ponto S001 na nossa rede. Daria até para aumentar dar um zoom aqui, né? Então, nos dois campos, né? E aí nós temos aqui o Morro da Cruz entre eles, e o nosso ponto rastreado ali em cima do morro. Para servir de base, no caso, para levantamentos com estação total, né, nessa região. Então, após o rastreio de GNSS, se coloca um prisma refletor 360 no ponto. Bom, aqui só para mostrar os dados que a gente obteve do rastreio de GNSS no software, né? Que no caso o Top Contours na versão demo. Então aqui a gente tem os dois vetores, né, do IFSC ao S001 e da UFSC ao S001. A rigor, existiria um terceiro vetor ainda entre o IFSC e a UFSC, porque os dois receptores estavam ligados ao mesmo tempo, né, o rastreio simultâneo, então também haveria esse vetor. Só que no caso do ajustamento a gente não considera ele, porque são dois pontos conhecidos, né? Então a gente não ajusta um ponto conhecido em relação ao outro. Então esse vetor foi deletado do processamento e bem como do ajustamento, né? Então aqui só para comentar, então aqui estão os dados que a gente utilizou ali para obter a MVC, a matriz de variância e covariância, a matriz de covariância das observações, né? Então sigma x, sigma y, sigma z, metros, né? E as correlações em xy, xz e em yz. Aqui no caso do vetor da S001 UFSC, né? E análogo para o outro, né? Do IFSC ao S001. Então aqui também, matriz de covariância. Na verdade, a gente tem os sigmas, né, os desvios padrões em x, y, z, em metros, bem como as correlações em x, y, xz e yz. O coeficiente de correlação das componentes do vetor. Então, isso que a gente precisou para poder depois montar a matriz de covariância das observações. No site do IBGE, né, na página da RBMC, da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, nós obtivemos ali as monografias, né, os descritivos das duas estações, que tem as coordenadas oficiais conhecidas delas, né. Então aqui só para... Esse acesso é gratuito, né, então não precisa pagar para ter acesso. Aqui nós temos para a estação do IFSC. Então aqui a gente obteve as coordenadas cartesianas geocêntricas, né, x, y, z, que entraram como injunções absolutas do nosso ajustamento. Notem que a rigor, né, essas coordenadas já possuem uma precisão, né? Então, elas já possuem ali uma incerteza ali no nível ali de 4 a 6 milímetros, né? Que no nosso caso a gente considerou elas como fixas, né? O mesmo para SCFL, ou para UFSC, né? O ponto base lá instalado na UFSC também. Então, do descritivo do IBGE, gratuito, nós acessamos as suas coordenadas oficiais, x, y, z, cartesianas geocêntricas, né, e as respectivas precisões, que no caso a gente ignorou nesse ajustamento, né, a gente tratou como junção absoluta. Então, a coordenada após o ajustamento é igual à coordenada antes do ajustamento, né, então uma incerteza zero aqui, mas depois, posteriormente, na disciplina nós vamos ver, se a gente fosse desejado, né, a gente poderia fazer aí a propagação também dessas incertezas, né, tanto do receptor no IFSC quanto na UFSC, em função que esses pontos já foram determinados previamente e, claro, eles possuem já uma precisão, desvio padrão inicial aqui, né? Bom, aí aqui no Excel, só para comentar rapidamente também, né? Aqui então nós temos as coordenadas oficiais do IFSC em x, y, z,
as componentes do vetor ali que a gente obteve no software, né? Então, o software aqui fornece, claro, tanto os elementos ali para a matriz de covariância, mas aqui também nós temos as componentes que nos interessam, né? Então, o ΔX, ΔY, ΔZ. Então, as distâncias relativas nos eixos x, y, z, né? Tanto para o vetor do IFSC ao S001, quanto do vetor da UFSC para o S001. Aqui, no caso, o software ele faz os vetores pela ordem alfabética, né, dos pontos, enfim. Então, é só uma questão de trocar o sinal, né? Então, aqui no software a gente está do S001 para o SCFL, então do S001 para a UFSC. No nosso exemplo ali a gente considerou da UFSC para o S001, então é só uma questão de trocar o sinal aqui, né? Aqui os elementos também. Então, coordenadas da UFSC, as componentes do seu vetor também. E aí nós temos a posição do S001, suas coordenadas x, y, z, com base na posição do IFSC, o vetor do IFSC, e com base na posição da UFSC, o vetor da UFSC. Né? E a diferença em milímetros, né? Que é o que a gente vai ajustar no fim das contas. Né? E aqui só para comentar, né, que no caso do GNSS, a montagem da matriz de variância e covariância é um pouquinho mais complicada, né, porque lá tem a questão das correlações, né, então aqui nós temos os sigmas em x, y, z, do vetor IFSC 0001, e aqui os sigmas, né, os desvios padrões do vetor UFSC, né, SCFL S001, então ΔX, ΔY, ΔZ também. Depois nós temos as correlações, né? Então x com y, x com z, y com z, né? Análogo aqui. E aí nós temos as covariâncias, que aí é o produto dos dois sigmas ali correspondentes, né, vezes a correlação. E aí aqui embaixo a gente tem a MVC, né? Então copiei e joguei para o Scilab, né? Então aqui a gente tem os sigmas ao quadrado, né? x, y, z para o primeiro vetor, sigmas ao quadrado, né? x, y, z para o segundo, e as correlações, covariâncias, né? Então, x com y, x com z, y com z, e simétrico, né? X com y, x com z, y com z, e simétrico para o segundo vetor. Bom, então no Scilab nós vamos já executar o nosso arquivo do ajustamento, né? E a gente tem o resultado, né? Aqui está o nosso TXT de entrada. Então, o vetor das observações, os componentes dos vetores, né? O vetor dos parâmetros iniciais, o vetor nulo, a matriz A, que é duas identidades 3x3, né? Uma em cima da outra. O vetor y0, que nesse caso é as coordenadas com o sinal trocado, né? Do x, y, z do IFSC, depois x, y, z da UFSC, da maneira que a gente montou as equações. O vetor L, a matriz de covariância das observações, né, que é do qual a gente obteve a matriz peso, fazendo a inversão. Né, até posso mostrar aqui. Então, a gente tem uma peso que também não é diagonal, né, e a obtenção dessa matriz peso, né, a inversão dessa matriz de covariância, 6x6, bloco diagonal 3x3, não seria uma tarefa trivial, né, de se fazer na mão. E aí, solução do ajustamento, né? A multiplicação e inversão de matrizes ali. Então, para esse exemplo, nós temos aqui o vetor dos parâmetros ajustado, ou seja, as coordenadas cartesianas geocêntricas x, y, z do S0001, do S001, né, ajustadas, então o que nos interessa, solução do ajustamento, por assim dizer. Nós podemos até comparar com as do software que a gente utilizou. Então, ali na coordenada x, 0,67756. Então, 0,67757, 1 milímetro de diferença, né? Aqui na y, 226,494. 226,493, 1 milímetro de diferença também. E na z, 351,484.
351,486, 2 milímetros de diferença. Então, bem próximo, né, o nosso ajustamento com o do software. Lembrando que a gente não sabe necessariamente como que o software fez o seu ajustamento, né? Por exemplo, se ele manteve os pontos IFSC e UFSC fixos no ajustamento, como a gente está considerando aqui ou não, né? Enfim. Mas aí diferença de no máximo 2 milímetros, então coerente. Aqui nós temos os resíduos, né? Então, o resíduo em ΔX, ΔY, ΔZ para o vetor IFSC S001 e o resíduo ΔX, ΔY, ΔZ para o vetor UFSC S001. Se a gente for olhar aqui os valores ó, em metros, né, estão aqui na casa de 15 milímetros, 12, 9, 16, 11, 9. Então, é ali mais ou menos entre 1 centímetro e 1,5 centímetro, né? Se a gente for lembrar que as precisões que foram assumidas para os vetores ali era da ordem de 2 a 3 milímetros, né? Então, resíduos aí de 10 a 15 milímetros, né, estão bem excedentes, né? Estão aí de 3 a 5 vezes, né, em sigmas, né, 3 a 5 sigmas para o caso ali de 3 milímetros e por caso de 2 milímetros seria ainda mais crítico ali, né, de 5 a 7, 8 sigmas, enfim. Então, depois, lá para frente, no controle de qualidade, nós vamos ver, né? Então, provavelmente, esse modelo estocástico não está adequado, né? As precisões fornecidas estão muito melhores do que os resíduos, né? Então, a gente está assumindo precisões aí de 2 a 3 milímetros para as componentes dos vetores, mas os nossos resíduos aqui estão na casa ali de 10 a 15 milímetros, né? Então, 3, 5 vezes maiores, né? Em módulo. Isso, inclusive, é um tanto usual no caso do GNSS, né? As variâncias que o software fornece seriam um tanto otimistas, né? Então, um tanto melhores do que elas de fato são quando a gente faz o ajustamento, né? Mas, enfim, aí mais lá para frente na disciplina, na etapa de controle de qualidade, nós vamos fazer testes mais objetivos, né? Menos subjetivos nessa questão. Então, como de fato pela análise dos resíduos, considerar ali se o modelo estocástico está adequado ou não, né? Aqui as observações ajustadas, né? Então as componentes dos vetores ajustadas. Claro, vale a original, mas essa correção aí que ela recebeu ali, que ficou na ordem ali de 10 a 15 milímetros, né? Cada componente. E aqui os sigmas do vetor dos parâmetros ajustados, né? Ou seja, as coordenadas ajustadas do ponto S001 em metros. Então ficaram aí na casa dos 2 milímetros, né? 1 a 2 milímetros. Pode-se argumentar, não, mas ficaram melhores do que os pontos originais ali, né? Que tinham incerteza ali de 4 a 6 milímetros. Sim, mas essas incertezas não foram propagadas, né? A gente considerou que o desvio padrão dos dois pontos base era zero, né? Então, esses valores não foram propagados no resultado. Ali o que foi propagado foi só a incerteza dos dois vetores, né? Por isso que ficou nesses resultados tão otimistas, né? De 1 e 2 milímetros. E além disso, como a gente viu, né, a gente já viu que o nosso modelo estocástico está super estimado. Então, na verdade, esses desvios padrões, a rigor, eles vão ser maiores, né? Não vão ser nessa ordem de 1 a 2 milímetros, porque os resíduos que nós obtivemos estão indicando que aquelas nossas precisões de 2 a 3 milímetros, que foram utilizadas aqui nessa propagação, estão um tanto super otimistas, né? Então, mas enfim, pela propagação de erros do ajustamento, a gente obtém tanto os parâmetros ajustados, ou seja, as coordenadas x, y, z do ponto S001, quanto os seus desvios padrões, né? Então, quanto as suas precisões ali, tanto em x, quanto em y, quanto em z, das coordenadas do S001. Então, esse é o ajustamento por mínimos quadrados, né? Além dos resíduos das observações, que nos permitem depois fazer esse tipo de análise da questão de erros grosseiros, ou se o modelo estocástico, né, se essas precisões assumidas de fato estão coerentes, estão realistas ou não.